Olá, olá, olá pessoal. Continuando a nossa série, tá quase acabando, a série especial para as mulheres. E hoje a gente vai falar sobre uma mulher que ela teve uma atitude que muitos religiosos daquela época consideraram um escândalo, novidade, né? Os famosos religiosos daquela época que imperam muitas vezes nos nossos dias também e ainda não querem ser criticados, né? Acham que estão fazendo as coisas em nome de Deus, mas estão fazendo em nome deles mesmos. E, e nessa situação é importante saber o seguinte contexto antes da gente aprofundar na reflexão. O fariseu tinha convidado Jesus para ir comer na casa dele, né? Ou seja, isso tem dois caminhos que a gente pensa a partir daí, né? Ou o fariseu, diferente da maioria, tinha reconhecido mesmo a questão de quem é Jesus, ou ele tinha feito aquilo porque Jesus criou um status, entre aspas, perante as pessoas necessitadas que realmente precisavam de um milagre de salvação, né? Que reconheciam que precisava dessa salvação, que sem Deus não podemos ser salvos. E por causa disso ele podia querer aparecer perante o partido dos fariseus, né? Ser bem visto, né? A gente pode assim, não concluir, não fechar exatamente, mas a gente pode tender a essa segunda opção pelas atitudes desse homem mais para frente, né? A gente não tem o poder de sondar os corações das pessoas, mas as atitudes delas vão revelar quem elas realmente são, sabe? Não importa se elas vão esconder certas coisas por um tempo, mas quando a verdade em determinadas coisas vem à tona, é impossível, simplesmente impossível quem as pessoas realmente são ficar escondido, né? A própria Bíblia diz que nem tudo pode ficar nas trevas, que não há de ser revelado pela luz, né? Então, esse fariseu estava lá, tinha convidado Jesus no evento, para comer lá. E aí a Bíblia relata que uma mulher. A Bíblia faz questão de em muitas versões, manter a questão de informando que aquela mulher daquela região era pecadora. Sabe, isso me faz pensar algo bastante interessante. Se diversas versões da Bíblia fizeram questão de manter essa versão, relatando que essa mulher era pecadora, é porque quando a gente reconhece realmente o que a gente é diante de Deus, que a gente tá mesmo sob o domínio dos nossos desejos, dos nossos pecados, até que a gente reconhece que sem Jesus a gente não vai vencer, sabe? Não vai vencer esses pecados, não vai vencer, não vai transformar comportamentos, sabe? Por mais que existam coisas nos nossos dias, conhecimentos que ajudem em certas transformações, é o que eu falei, às vezes ali, só porque uma situação acaba estando favorável, nós simulamos um comportamento diferente, palavras diferentes, mas quando as situações apertam, o que realmente sempre existiu vai sempre ser revelado. Então, se a palavra de Deus habita em nós ao ponto de, não importa a situação difícil, isso realmente criou raízes em nossos corações, em nossas vidas, é isso que vai ser revelado em momentos difíceis. E a gente vê nessa situação, quando essa mulher ficou sabendo que Jesus estava lá na casa desse fariseu, ela foi lá, e além da Bíblia informar a respeito disso, dela ser pecadora, a Bíblia informa que
ela se pôs aos pés de Jesus, se pôs a chorar e molhava os pés de Jesus com as lágrimas dela. Isso me ensina uma lição muito valiosa também. Isso me ensina a seguinte pergunta: o que realmente tem merecido nossas lágrimas? Às vezes a gente chora porque a gente não tem curtida que a gente quer na rede social, a gente reclama por causa disso. A gente reclama por tanta coisa inútil muitas vezes, e quando e chorar pelo que realmente importa, a gente não chora, sabe? Chorar porque a gente deseja ser um instrumento de transformação na vida de alguém, e isso não tá acontecendo, mas não para nossa glória, mas porque a gente sabe que determinada pessoa está sofrendo com aquilo. Ao invés de a gente chorar por uma causa mesmo, né? Porque até existe uma frase assim: se a gente não tem um propósito pelo qual a gente deseja viver, a gente não morreria por isso, sabe? E é o que tantos discípulos de Cristo ensinam ao longo da história, sabe? Eles morreram por nome de Jesus, então o propósito que eles morreram foi isso, foi levar a palavra, foi transformar vidas. Mas muitas vezes a gente está chorando por nada, sabe? Não que eu esteja aqui desprezando tristezas, mágoas, não estou desprezando isso, mas muitas vezes a gente aumenta tanto certas coisas, certas situações que revelam a verdade, que revelam honestidade, que revelam sinceridade, e pessoas que nos enganam com a aparência de algo piedoso, a gente abraça, a gente sorri, a gente multiplica beijos, sabe? A gente precisa estar muito alerta a esse tipo de coisa, porque enquanto todo mundo estava lá curtindo o status da noite, aquela mulher estava se derramando aos pés de Jesus, sabe? Isso me mostra que quando a gente reconhece o que a gente realmente é diante de Deus, Ele vai nos acolher. Durante um tempo, Ele vai nos mostrar assim: olha, você vai ter que lidar com as consequências de certas atitudes suas, mas eu tô aqui com você. É isso que Jesus faz, é isso que é o verdadeiro amor. Muitas vezes a gente confunde o que é o amor de Deus, entende? A gente acha que o amor de Deus é aquilo que vai realizar tudo o que a gente quer o tempo todo. A gente acha que é aquilo que vai sempre dar tudo o que eu quero de bens materiais. E o amor para Deus não é isso, sabe? O amor para Deus é como diz aquela outra frase: ele nos aceita como a gente foi até Ele, mas Ele não aceita a gente permanecer como a gente sempre foi, como a gente sempre esteve. E assim, a Bíblia não relata mais nada profundamente dos pecados dessa mulher, mas provavelmente era uma mulher que vivia uma vida promíscua. Mas isso não justifica, mesmo que fosse qualquer outra coisa. Ali diante de todos aqueles homens aparentemente religiosos, olha a coragem que essa mulher teve de enfrentar a situação que ela enfrentou em um lugar público. Ela reconheceu de quem estava ali, enquanto muitos religiosos nunca reconheceram e nem reconhecem até hoje. Muitas pessoas frequentam igrejas, mas não tiveram um encontro real com Cristo até hoje, sabe? As pessoas sofrem da mesma síndrome dos fariseus, ocupam cargos e acham que já são cristãos. E isso é revelado quando a Bíblia relata que aquele homem teve um pensamento dele para com ele mesmo, se referindo àquela situação. Nossa, se esse cara fosse um profeta mesmo, ele ia saber quem que é essa mulher aí que está diante dele, sabe? A Bíblia relata isso, relata que ele teve esse pensamento com ele mesmo, ou seja, ele quis confortar ele mesmo diante de toda aquela situação e não reconhecia
em momento algum o que estava acontecendo ali, né? A graça de Deus que estava entrando na vida daquela mulher. E nós podemos ver essa substituição da graça de Deus na vida daquela mulher, expulsando todo o pecado, quando a Bíblia relata que ela chorou aos pés dele, mas depois ela enxugou os pés de Jesus com os próprios cabelos e derramou perfume, né? A gente pode simbolicamente compreender essa troca, compreender que a partir do reconhecimento daquela mulher, de quem estava ali diante dela, as lágrimas de humilhação, as lágrimas de vergonha foram substituídas por lágrimas de salvação, por lágrimas de misericórdia de Deus na vida dela, sabe? E então, de repente, Jesus se vira aquele homem e conta algo, fala assim, ele vira para aquele homem e conta uma situação. Imagina que um homem deve uma quantia e o outro deve tal outra quantia, e aquele que devia mais teve a dívida perdoada. Jesus fala: quem você acha que vai conseguir mais satisfação, alegria, né? Resumindo a situação para entender melhor. Aí o homem fala: o que foi mais perdoado. Aí ele fala assim pro homem: então, você tá vendo essa mulher aqui? Ela entendeu isso que você não entendeu até agora, sabe? É como se Jesus estivesse falando isso para ele, assim, em palavras mais objetivas. Olha só, essa mulher aqui tá ensinando uma história para todos vocês aqui, com a vida dela, com o arrependimento dela diante de Deus, diante de mim, e vocês continuam com os olhos e ouvidos fechados pro que sempre foi o plano eterno de Deus. Sabe, precisamos estar em constante vigilância em nossas vidas, porque muitas vezes estamos criando uma codependência com listas morais, com listas de afazeres diante de pessoas, e não estamos cumprindo os mandamentos de Deus, sabe? As pessoas, de maneira geral, confundem esse fato e perpetuam e multiplicam a síndrome do farisaísmo, porque não ter uma vida diante de Deus, não é bater meta, não é cumprir afazeres o tempo todo. A única coisa que devemos fazer quando reconhecemos realmente a graça e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas é ser um testemunho de Cristo na vida das pessoas, sabe? E foi o que essa mulher fez. Imagina, depois dessa situação, o que essa mulher não fez sobre aquela situação. E para você ver, a história dela, né, entre aspas, história, é comentada até hoje, sabe? Tem músicas sobre o vaso de alabastro, eu quebro o meu vaso, né? Tem músicas que relatam de diversas formas a entrega dessa mulher diante de Cristo. E além do mais, essa entrega total diante dela, diante de Cristo, aponta para o que realmente Cristo fez por nós, porque foi uma entrega total, sabe? Só que muitas vezes, aqui vai um recado específico para vocês mulheres. Além do mais, a série é mais voltada para vocês, mas não permitam que as pressões de nossos anos, de nossos dias, que fiquem obrigando vocês a agirem dessa ou daquela forma, e vocês têm perdido essa entrega total, esse coração inteiro diante de Deus por causa de situações, por causa de codependências superficiais também.
que nós homens possamos ter a humildade também de aprender com essa mulher do vaso de alabastro, essa entrega total. Às vezes os homens têm tentado se encaixar em tantas coisas inúteis também, têm tentado mostrar tantas coisas que nunca serão, só para se sentirem no status igual aqueles fariseus também. Isso é um assunto para uma outra série, mas não teve como não comentar um pouco disso. Então curta, compartilha, que amanhã vai ser o último episódio.